a gente não percebe. O diabo, ele, como diz o missionário William, ele entra com um sapatinho de pano no meio ali da história, faz a coisa acontecer e a gente nem percebe, quando a gente viu já era. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia com tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que parece fácil demais, tudo aquilo que parece vantajoso demais, pense duas vezes antes de fazer, porque alguma coisa tem. Tudo isso, tudo que é muito fácil, que aparentemente é muito fácil. Não, vou passar o sinal amarelo ali porque eu vou chegar mais rápido. Tem coisa por trás disso daí. Isso daí, se você fizer isso, você está pecando. Se você pecou, já era. E não venha com aquele pensamento: mas é um pecadinho, não é uma coisinha simples, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não estou adulterando. O que é um sinal vermelho? Para Deus, o sinal vermelho é motivo para você ir para o inferno. Se Jesus voltar no momento que você estiver passando um sinal vermelho, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. E de repente, os irmãos até podem pensar: mas por que o irmão está falando sobre isso no estudo agora? Porque o Senhor está preocupado. Porque a igreja não leva a sério as coisas que são ditas aqui nesse púlpito. Porque quantos cultos a gente já assistiu em que o Senhor repreendeu as nossas atitudes, em que o Senhor nos exortou? Quantos cultos a gente já assistiu em que a gente levou um baita de um cajado nas costas e a gente não mudou nada? O Senhor está preocupado, porque os irmãos da igreja, de uma forma geral, não estão mostrando preocupação com o que vai acontecer. A igreja, de modo geral, não está mostrando preocupação no inferno. Está tudo num plano meio abstrato, é uma coisa meio surreal. Tem gente que até duvida: será que o inferno existe mesmo? Você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver? Você vai continuar passando o sinal vermelho? Você vai sair daqui hoje, vai continuar passando o sinal vermelho? Você vai sair daqui hoje atendendo o celular enquanto dirige? Você vai sair daqui hoje, vai deixar seus impostos lá tudo atrasado? Um dia eu pago, não tem problema. Dai a César o que é de César, disse Jesus, né? Dai o tributo. Se você está devendo, isso também é perigoso. Um dia eu pago, não tem problema, não. Não tem problema, um dia eu pago. São obrigações, gente. Toda obrigação, uma coisa que é importante que a gente entenda é o seguinte: toda obrigação legal que não é cumprida leva ao pecado. Qualquer lei, mesmo lei humana, qualquer lei que a gente descumpre é pecado. E é um pecado que está fazendo a gente se prostrar diante do diabo. E a gente às vezes faz isso e não consegue perceber. Quantas vezes a gente faz isso e não consegue perceber? Quantas vezes a gente também no nosso dia a dia, em diversas situações, como eu até mesmo falei no começo, às vezes a gente vê a pessoa que precisa de ajuda e a gente também não ajuda. Isso é um pecado não só porque a gente está deixando de fazer o bem, mas porque a gente está também se prostrando diante do diabo. Por que a gente está se prostrando diante do diabo quando a gente deixa de ajudar quem precisa? Porque a gente deixa de acreditar em tudo aquilo que Deus nos deu. A gente deixa de acreditar em tudo aquilo que está escrito na palavra. A gente prefere acreditar na seta que o diabo joga na nossa mente, falando que a gente não é capaz, do que acreditar no que está escrito aqui. Por isso que isso também é pecado. Por isso que nesse momento a gente também acaba se prostrando diante do diabo sem perceber. E tem aquela outra história, né? Se eu tomar um bolinho de cerveja, um bolinho de cerveja. Depois eu peço perdão. Eu vou, nossa, faz tanto tempo que vamos navegar na internet um pouquinho, sem ninguém me paga mesmo. Se eu ver uma pornografiazinha, ninguém está vendo. Aí depois eu peço perdão a Deus também, não tem problema, Deus perdoa. Vai nessa para você ver onde é que você vai parar. É melhor você nem querer ver aonde você vai parar, se você continuar pensando desse jeito. E tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que pode continuar pecando, depois vai pedir perdão e dar em jogo. Não é assim. Não é assim. Se você pensa desse jeito, então é melhor você começar a rever os seus pensamentos, porque não é bem assim que a coisa funciona. E se você está ali diante do seu computador, por exemplo, os irmãos aí que usam a internet, se você está ali diante do seu computador e sente aquela tentação de ver uma página com alguma coisa pornográfica, e você pede essa tentação, mais uma vez, meu irmão, você se prostrou diante do diabo. Mais uma vez a tentação do mundo conseguiu te seduzir. Mais uma vez está lá você prostrado diante do diabo. Tem gente que acha que quando a gente
fala de se prostrar diante do diabo, e a gente imagina, né? Aquela figura com chifre, com rabo, com dente na mão, e a gente imagina que aquela figura vai aparecer e você vai jogar na frente da figura. Só que não é assim que funciona. Na vida real, na nossa vida, não é assim que funciona. Fala, Deus! Se prostrar diante do diabo, é uma expressão espiritual, é espiritualmente falando. Então não é o nosso corpo que vai se prostrar diante do diabo, mas é o nosso espírito que acaba se prostrando diante do diabo. E se a gente realmente quer ser restaurado, se a gente quer sair daqui renovado, a gente tem que ter em mente que essas atitudes que nós temos, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. Não dá para continuar do jeito que está. Sem mudança não há restauração. Sem atitude não vai haver restauração. E por que sem atitude, sem mudança, não vai haver restauração? Porque atitude e mudança são demonstrações de fé. E se você não tem fé, não vai acontecer nada. Não adianta perder tempo orando. Se você não tem fé, e se você tem fé, se você não tiver atitude e não começar a mudar as coisas para valer no seu dia a dia, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Não adianta. Não adianta que nada vai acontecer. Glória a Deus. As coisas realmente não são fáceis, né? As coisas realmente não são fáceis. As tentações do mundo, principalmente as tentações que o mundo coloca sobre nós, que somos cristãos, que estamos buscando viver uma vida de retidão diante do Senhor, que estamos buscando viver de acordo com o que o Senhor colocou aqui na palavra dele, como um mandamento para as nossas vidas. O que o mundo mostra para nós faz com que a nossa vida não seja fácil. Não é fácil. Resistir a tentações não é uma coisa fácil. Até porque o diabo, toda vez que ele nos tenta, ele não pega leve. Ele pega pesado. O diabo pega pesado. Não acha você que o diabo vai vir devagarzinho, não. O diabo vai vir para te derrubar de uma vez. O diabo pega pesado. Se você vacilar, o diabo vai pegar pesado e vai fazer gato sapato de você. É verdade, Senhor. Então, você, todos nós temos que ter isso em mente. A gente tem que pedir a Deus todos os dias, nas nossas orações, quando a gente dobrar os nossos joelhos, a gente tem que pedir a Deus, abra o nosso entendimento para que a gente possa perceber o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Abra o nosso entendimento para que a gente possa tomar as decisões corretas, para que a gente possa fazer aquilo que é correto. E agora o Senhor me falou uma coisa aqui também. Uma outra tentação que acontece que às vezes a gente não percebe e a gente cai nela, que é uma beleza. Ou glória. Tem gente que às vezes vai no debate, chega lá no debate, vê um par de sapatos, né? As irmãs, né? Às vezes vê um par de sapatos na bolsa. Outros irmãos às vezes vê um paletó, uma gravata. Ah, eu queria tanto, é tão bonito o meu gravata, é tão bonito o sapato, é tão bonita a bolsa, eu queria tanto comprar, mas eu não tenho dinheiro. Ah, quer saber uma coisa? Eu vou comprar, depois eu me viro para pagar. Já era, meu filho. Se você pensa desse jeito, já era. E se você pensa, eu vou comprar e depois Deus prover, você perguntou para Deus, por acaso, se realmente era o momento adequado que você está fazendo aquilo? Você pediu esse discernimento para Deus, para saber se era o momento realmente de estar fazendo aquilo? Ou seu impulso veio só o impulso e o que Deus quiser depois? Esse é um problema também, que acontece com muita gente. As pessoas assumem responsabilidades sem ter noção do tamanho da responsabilidade. Depois chega na hora de pagar, Deus me socorre, Deus, eu estou ofertando, Senhor, eu dizimei, está escrito lá que se eu dizimar, o Senhor vai abrir as portas da prosperidade sobre a minha vida. Está escrito realmente. Mas quem foi que pagou essa situação? Foi Deus que colocou a situação na sua vida? Ou foi você mesmo que deixou levar pela situação? Então a gente tem que estar atento. A gente tem que estar muito atento, irmãos, a todas as situações do nosso dia a dia. A gente não deixa se levar pela carne. Para que o inimigo, que o diabo, não use a nossa carne para fazer com que a gente perca a noção, para fazer com que a gente perca o discernimento e acabe agindo sem pensar, acabe agindo sem ter noção das consequências, fazendo com que a gente peque sem nem mesmo saber. E o problema da restauração é esse. Se nós ainda não fomos restaurados, é porque a gente precisa fazer um exame das nossas vidas, a gente precisa fazer um exame de consciência, a gente precisa parar, pensar e até mesmo pedir para Deus, Deus me mostra onde é que eu ainda estou errando, onde é que eu
sem mudança, mais uma vez o Senhor manda dizer, sem mudança não há restauração. Se vocês têm o pensamento, eu sou assim, eu penso assim e ninguém vai me fazer mudar, então pode esquecer a sua restauração. Se você pensa desse jeito sobre qualquer assunto que seja, esquece. Você precisa de mudança, você precisa de atitudes de mudança. Sem mudança não vai haver restauração. É verdade. Que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Isso. O Senhor pediu também para passar para vocês 2 versículos, né? Um se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, onde está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então não se esqueçam desse versículo quando vocês se sentirem tentados. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Outro versículo também, para que a gente possa refletir. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, estará aí também o seu coração. Então cuidado. Cuidado no seu dia a dia. Cuidado, irmãos. Aonde é que a gente está colocando o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Cuidado. Reflita. Vigiai. Orai. Reflita. Porque o diabo nunca vai deixar de nos tentar. E se, em algum momento, a gente estiver numa situação em que a gente se sentir tentado, mas a gente se sentir fraco para lutar contra o diabo, fraco para lutar contra as tentações, fraco para reagir, tem mais 3 versículos aqui da Bíblia, apesar que tem inúmeros versículos na Bíblia, mas eu separei 3 para a gente pensar neles no momento que a gente sentir dificuldade. O primeiro está em Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Então resista, irmãos, resista às tentações, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se no momento de você se encontrar no momento de dificuldade, lembra disso. Se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, o diabo vai fugir de você. Aleluia. Outro versículo também, Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, se o nosso fardo estiver pesado demais, nós não somos obrigados a carregar o fardo sozinhos. Se a gente tiver com dificuldade de lidar com as nossas tentações, se a gente tiver dificuldade de lidar com os ataques do diabo, nós não somos obrigados a carregar isso tudo sozinhos. A gente pode pedir ajuda a Deus. A gente pode pedir ajuda ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos ajudar. Ele vai aliviar o nosso fardo. E outra coisa também, nós não somos obrigados a sofrer sozinhos. Nós nos chamamos de irmãos porque realmente nós somos irmãos. Nós temos que contar mais um com o outro. Nós temos que contar mais com o pastor, com o missionário, até mesmo com os obreiros, com todos da igreja. Um contar com o outro. Se eu estou com dificuldade, se você está com dificuldade, não vou ficar eu sofrendo sozinho e você sofrendo sozinho. Vamos buscar ajuda. Ajuda na palavra, ajuda dos irmãos também. Ninguém precisa carregar o fardo sozinho. E o último versículo que eu quero deixar para os irmãos, para poder estar encerrando a mensagem dessa noite. João capítulo 16, versículo 33. Jesus nos diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, não vamos perder o nosso foco. Nosso foco é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Vamos viver o nosso dia a dia olhando para Jesus. Vamos estar sempre tomando as decisões pensando: se Jesus estivesse no meu lugar, nesse momento, qual a decisão que Jesus tomaria? O que